Da pacem Domine in diebus nostris, qui ad ones alius. Então, aí eu pensei em a gente começar a última parte, a gente fazer uma recapitulação rapidinha, né? Já que a gente já fez uma boa caminhada até aqui. A gente estava trabalhando o Cabala em cima dessa estrutura que a gente fala que é a estrutura luriânica da árvore da vida, né? Que ela foi preconizada primeiro por um rabino ali da Idade Média chamado Isaac Luria, e que a gente estava seguindo o caminho de subida, né? Vendo cada esfera e vendo o caminho entre as esferas, as letras, né? Então, só para dar uma boa resumida, no número 10 lá a gente tem o nosso plano material, onde a gente vive, né? A gente tem a nossa matrix, onde nós temos todas as benesses e coisas belas e bonitas do plano material, mas também temos tudo aquilo que nos prende, né? Onde nós botamos em prática as virtudes, mas onde a gente pode decair nos vícios também. Daí a gente teria o número 9, que seria o nosso plano da imaginação, o nosso plano astral, o nosso plano dos sonhos, que é a formação do mundo material. Tudo que vem para o mundo material, ele foi gestado antes aqui no 9, que a gente chama de Êxodo, né? 10 é Malhut, 9 é Êxodo. Aí a gente teria um binário ali em cima, que é 8, que é Rod 7 Netzach, que seria o nosso plano da razão, o nosso plano do conhecimento racional, científico, e o número 7 seria o nosso plano emocional, seria o nosso lado emocional, as nossas emoções, os nossos sentimentos, seria os que nos compõem aqui. O nosso 6 seria, nesse caso aqui, o nosso estágio crístico, né? Como se fosse nós em harmonia. É como se fosse ali o estágio onde você consegue, como a gente estava falando antes, de uma perspectiva junguiana, você alinhar o self, que é o que você deveria ser, com o ego, que é quem de fato você é, como você se manifesta no mundo. Quando essas duas coisas se alinham, você consegue se tornar alguém que é, vamos dizer assim, funcional para a sociedade e feliz com você mesmo. E aí a gente terminou no 4 e o 5, né? O 5 seria esse aspecto de justiça. A gente começa a entrar para uns aspectos cada vez menos relacionados ao indivíduo e para aspectos mais abstratos, conforme a gente vai subindo. O 5 seria ligado a esse aspecto marciano, né? Marciano que eu digo de Marte, de ira, de justiça, de diligência, de disciplina. E o 4 seria um aspecto mais ligado à misericórdia. Então, enquanto o 5 você trabalha como essa lei é reforçada na sociedade, as diversas formas, seja através da justiça, seja através do exército, o número 4 você fala o como essas leis servem para beneficiar a sociedade como um todo. Então, o 4 ele tem esse aspecto jupiteriano, né? Enquanto você tem ali uma justiça, vamos dizer assim, que tende a punir para equilibrar, no número 4 você tem uma justiça distributiva, né? Em que ela vai distribuir as coisas perante todo o resto. Essas primeiras esferas aqui seriam o que a gente chamaria de pequeno homem, né? O que forma o ser humano, enquanto a gente estrutura de vida em sociedade. E aí, até aqui, a gente foi trabalhando o conceito da Cabala, como eu fui falando com o mito do herói, que é a saída da caverna lá de Malhut, e ele encontrando os mestres dele, e encontrando, você vai ver sempre no mito do herói, normalmente se forma ali um trio, uma equipe em que vai ter a pessoa que é a mais inteligente, a que cuida da ciência, vai ter outro que é mais emocional, você vai ter alguém que é impulsionado ali para as batalhas, você vai ter a arma, você vai ter o grande mestre, então você vai ter toda essa estrutura, você vai ter o príncipe e a princesa, ou o herói e a heroína e uma contraparte que o equilibra. Então você vai ter toda essa estrutura ali dentro da Cabala, né? Porque o mito do herói, como ele fala de arquétipos e de figuras arquetípicas, a Cabala, como uma tradição como qualquer outra, também vai acabar se encaixando dentro disso. A gente falou sobre a questão da individuação junguiana, que é esse processo que eu falei do alinhamento do self, que é o que você deveria ser, com o seu ego, que é quem você é na sociedade. A gente falou de verdadeira vontade, que é quando você atinge esse 6, que quando está alinhado o ego e o self, você descobre a que você veio, a que você está proposto, aquilo que te faz feliz e aquilo que faz que você seja o mais benéfico possível para toda a sua volta.
E a gente falou sobre outro aspecto, que é a reintegração, que vai tratar a mesma coisa, só que dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, cristã esotérica, né? Que é você se reintegrar ao plano original do divino. A gente falou que a Cabala ela é uma forma, perdão, erro de digitação, ela é uma forma de uma gnose judaica, não no sentido da heresia cristã, mas no sentido de que a gnose ela vai trabalhar com um mecanismo de um conhecimento oculto, que esse conhecimento oculto vai te ajudar a se reaproximar de Deus, a ser uma pessoa melhor e a formar uma sociedade melhor. E aí, a cada novo conhecimento que surge, por ser uma forma de gnose judaica, a gente vai se reaproximando do inefável. E isso é falado no Zohar, né? Que cada nova interpretação que é descoberta em cima da Cabala, Deus fica feliz e um novo universo se abre, né? Conhecer a Cabala, então, ela vai permitir que a gente conheça a nós mesmos, que a gente conheça um pouco mais do universo que está se manifestando à sua volta. Não apenas em termos de fenômenos naturais e espirituais, né? Mas também os fenômenos sociais e psicológicos que vão acontecendo com o ser humano. Aí eu faço aqui uma breve pincelada em individuação, né? Com Jung, quando ocorre esse período de individuação, ocorre um isolamento. Para quê? Personas são as máscaras que nós usamos na sociedade. Você não é a mesma pessoa no seu trabalho, na sua família, entre amigos. Para cada meio social, por mais que você tenda a ser a mesma pessoa, você vai colocando máscaras que te permitem se socializar melhor naquele meio. Então, quando você passa por um processo de individuação junguiana, é necessário que você passe por um período de isolamento. Por quê? Para que você possa ter essa dissociação entre o seu ego, quem você é, e a sua persona, e essas máscaras, para que você entenda quem o seu ego é, para que você possa realinhar esse eixo que tem entre o self e o ego, entre quem você é e quem você deveria ser. Mas antes, esse período de isolamento é o período, geralmente, onde no mito do herói, em que a gente vai enfrentar a nossa sombra, que é uma figura arquetípica também bastante junguiana. Dentro de Cabala, existe essa sombra também. A gente fala que ela é uma esfera não esfera, ela é uma esfera que existe, mas não existe, em que ela vai estar ali entre o 4 e o 5 e o 2 e o 3, ali no meio, num espaço que a gente chama de abismo. Da'at teria, então, essa sombra, essa figura arquetípica da sombra, e ela significa o conhecimento. O conhecimento, tanto o autoconhecimento, né, quanto o conhecimento da sociedade, do mundo espiritual. E é em Da'at que a gente vai ter essas energias metafóricas que vão separar o que é a verdade e do que é a ilusão, e principalmente do que é a autoilusão, daquelas coisas que você tem como se fosse um ego idealizado seu, para você diferenciar o que é o teu ego idealizado e o que é o teu self. Porque muitas vezes você tem ali um ego idealizado, tipo, ai, meu sonho é ser rico, é ter 4 carros, é ter uma mansão. Ok, beleza, não existe problema, mas isso é um ego idealizado. Nem sempre esse self, que é o que vai te fazer feliz e é o que vai te transformar no ser humano melhor para a sociedade, vai ter tudo isso. Então você separa essa verdade da autoilusão em Da'at, nessa travessia do abismo. Então, só para vocês terem uma ideia, Da'at seria essa esfera preta, aqui no meio das outras esferas, né? Quando você atravessa esse abismo, porque não existem caminhos atravessando aqui do 3 para o 4. E aí eu trouxe algumas imagens para você do que poderia simbolizar a Da'at como figura arquetípica, né? A primeira figura de Da'at seria a serpente do Éden, que é justamente quem induz o homem ao conhecimento da verdade, do bem e do mal, ou seja, ele consegue fazer distinções entre o que é a verdade e o que é a ilusão ali, o que é o bem e o que é o mal. E isso provoca a queda do homem, né? Existem algumas leituras em Cabala que dizem que Da'at, na verdade, antigamente era um sol e que era a posição do homem nesse número 4 no sol. E aí, com a queda, existe essa quebra entre o 3 e o 4, que seria a queda ali de Shevira, né? Que seria o número 5, seria como se fosse essa energia agindo sobre o homem, e aí você provoca essa queda das Sephiroth, que vai gerar as Qlipoths, né? Que são as cascas das Sephiroth, que são só ilusões, são só vícios, e não tem a luz divina dentro dela, dentro dessas cascas. Então você vai ter dentro dessa representação a serpente do Jardim do Éden que leva o homem à queda. Aqui a gente pode ter também que essa questão do abismo, essa é uma imagem
da inundação de Noé, tá? E aí, dentro de Daat, a gente pode ver que todo o conhecimento está ali. Então, é como se fosse um encontro dos mares de baixo com os mares de cima, né? Com essa chuva que promove a inundação. E aí, quem está vivendo na ilusão, Noé se salva, né? Dentro da arca ali, do conhecimento, com os animais. Mas quem estava na ilusão, ela é consumida por essas águas, né? Como todo herói tem que ter a sua contraparte vilanesca, né? Eu boto aqui uma história clássica que é repetida milhares de vezes. Se vocês pegarem, por exemplo, o Harry Potter e a Câmara Secreta, isso está lá, que é Perseu e Andrômeda. Andrômeda está ali para ser devorada por um grande dragão e Perseu aparece como esse herói alado para salvá-la, né? E a imagem do Harry Potter na Câmara Secreta é exatamente isso. A gente tem a figura ali do dragão no basilisco, a gente tem a figura de Andrômeda na Gina Weasley e a figura do Harry Potter dentro do próprio Perseu. A gente pode ver isso também em Star Wars, né? Então esse dragão de Perseu simbolizaria esse último aspecto, essa sombra que o herói tem que enfrentar e, de acordo com alguns psicólogos junguianos, ele tem que integralizar essa sombra de uma maneira saudável, né? Para que ele consiga ser um ser humano de fato funcional. Aí a gente tem os vilões do Batman. Se quiser, um dia a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas se consegue fazer uma análise em cima dos vilões do Batman e perceber que todos eles são sombras e que eles todos são figuras arquetípicas de visões distorcidas de coisas que o Batman deixou de ser por ter pedido seus pais tão cedo, né? Desde o Pinguim aí, que é aquela figura do empresário capitalista, malvado, mesquinho, até a figura do palhaço, né? Representando a infância e responsabilidade. Então, você tem dentro dos inimigos do Batman esses arquétipos da sombra clássico, né? Nessa questão de individualização e de retiro e de travessia desse abismo, essa é uma cena do desenho Príncipe do Egito, em que Moisés ele enfrenta a primeira parte de sua sombra ali, ele mata o egípcio e ele se exila e ele atravessa o deserto, ele abandona tudo que é egípcio dele, quase tudo, ele bota tudo para trás em busca de buscar quem ele deveria ser, né? Ele sai ali e faz essa travessia pelo deserto. E aí a gente tem uma segunda parte aqui, que seria Moisés encarando o faraó, e aí tendo esse aspecto, né, entre quem ele deve, o que ele deve realizar e a sombra que ele deve enfrentar. E mostrando que a sombra não necessariamente é um aspecto maligno, né? Mas eles são aspectos profundos seus que você tem que enfrentar e reconhecer que existe. Aqui a gente tem a figura da tentação de Cristo, né? Cristo, nessa imagem sacra, ele está apontando para o alto, indicando que o reino que ele busca, ou o reino que é do pai dele, está no alto. E aí a gente tem a figura do que seria Satanás ou o diabo, depende como você prefere chamar, tentando Cristo, né? Esse inimigo, vamos botar assim entre aspas, e oferecendo para ele o mundo terreno. É como se Cristo tivesse, se a gente falando de Cabala, ele tivesse mirando lá para cima, para o número 1, para Keter, para Deus, e essa tentação dele oferece para ele Malhut. Olha, você pode ser senhor desse reino aqui. Então, em Daat é o momento de enfrentar e derrotar a sombra, né? Que vai ser uma parte essencial, como a gente falou, do mito do herói. E para Jung, vai ter essa necessidade de integrar a sombra dentro do eixo ego-self para você se realizar de maneira completa, integral. Por quê? A sombra é aquilo que é o perigo, é aquilo que te deixa perigoso. Existe esse psicólogo, Jordan Peterson, que fala que aquele que não é capaz de fazer o mal, ele não é bom de verdade. Ele só é uma pessoa inofensiva. Que você ser bom inclui esta qualidade de você ter tido a possibilidade de fazer o mal, mas por escolha própria, escolher fazer o bem. Sem falar que, se a gente for pegar dentro de algumas tradições budistas, essa energia descontrolada de Dhat, ela é importante. A gente tem, por exemplo, a figura do Buda irado. Imagina que você está tentando salvar o seu filho de um atropelamento, seu filho está indo atravessar a rua, você não vai lá com amor, ai, filhinho, por favor, volta. Você dá aquele grito, olha, para! Tu dá aquele grito irado, para quê? Para interromper aquela ação momentaneamente, para que você consiga salvar. Então, a sombra
Da'at também seria aquilo que te dá esse impulso, dentro dessa visão junguiana, para que você consiga ter essa parte que é importante de você também. Ou então, se a gente quiser botar dentro de uma perspectiva cristã, é aquela parte que permite que Cristo, por exemplo, expulse os vendilhões do templo à chicotada, né? E aí a gente passa para uma segunda dualidade, né? A gente trabalha em dualidades, essa subida, a gente teve 4 e 5 ali, como aspectos da misericórdia, a clemência e a justiça e a diligência, a disciplina. A gente teve 7 e 8, entre o racional e o emocional. E lá em cima, a gente vai ter também essa dualidade entre o 2 e o 3. Biná é uma contraparte da dualidade, em que a tradução de biná é entendimento. É quando você ganha um entendimento sobre as coisas. Biná, ela vai simbolizar essa energia de constrição, de restrição, tudo que simbolize yin, diminuição, vai estar ligado às virtudes tanto da castidade quanto de avareza. Castidade a gente tende a levar para a questão da sexualidade, né? Ou então dentro da castidade, dentro do casamento. Mas castidade, eu acho que é importante pensar castidade, e já conversei em outros grupos que se discute filosofia sobre isso, né? E esoterismo, e chegou-se à conclusão, né, que eu achei sensacional, e que eu passei a trazer essa interpretação também, que castidade ela nada mais é do que você dedicar os seus esforços e as suas energias para o que você deveria estar dedicando, ou pelo menos aquilo a que você comprometeu dedicar. Então, olhando sob essa perspectiva, uma infidelidade ou uma quebra de juramento é uma quebra de castidade porque você está deixando de focar suas energias naquilo que você se comprometeu, no teu casamento, para focar em outra coisa. E uma contraparte disso é a avareza, é quando você fica concentrando tudo e você não distribui as coisas como você deveria distribuir, né? Você fica resguardando aquilo ali tudo para quê? Então, Biná, ela vai representar a morte na forma. Como assim? Não é a morte na forma dizendo que você está dentro da forma. É a morte daquela energia dinâmica divina que vem e ela é integralizada numa forma, ela é constrita, ela é restringida. A energia de Deus está vindo lá de cima e aí ela morre nessa forma e aí ela se torna de fato alguma coisa. Então a gente pode dizer que é esse multiverso. Quando eu falo de multiverso, eu não estou falando em termos de Marvel, eu estou falando de 1 milhão de possibilidades se condensando em uma única possibilidade. E aí a gente tem um conceito do sacrifício, né? Do sacrifício, que é você descartar aquilo que é potencial do poderia ser em nome da realidade do ser de fato, né? Eu trouxe o exemplo da deusa egípcia ali embaixo de Maat, que é quem pesa o ser contra uma forma, contra uma pena. Então esse ser tem que estar mais leve que uma pena. É o mito clássico de Maat. Mas Maat, ela também, por estar ali resguardando o julgamento final, e ser ela quem faz esse julgamento final, Maat também é a deusa que resguarda toda a questão cósmica de ordem no universo para os egípcios. E aí a gente vai ter outras visões de deusas que guardam essa ordem cósmica e deuses, né? A cabala hermética comparada entre diversas religiões, a gente não estabelece um gênero para cada esfera, porque sociedades diferentes atribuíram gêneros diferentes para essa energia, e isso não é um problema. Então você tem essa questão da manutenção da ordem cósmica ali, em Biná, e desse sacrifício, né? Você, quando, por exemplo, escolheu trabalhar com o que você trabalha hoje, se você teve a sorte de poder escolher o trabalho que você realiza, você escolheu aquilo ali, mas em virtude de você ter escolhido aquilo ali, você teve que sacrificar todas as outras possibilidades de trabalho que você poderia estar realizando, inclusive de não estar trabalhando. Então você sacrifica em Biná tudo que poderia ser em nome de ser algo de fato. Rockmá já é o contrário. Saiu ali copiado a morte na forma, mas esqueçam isso. Rockmá significa sabedoria. Ela é uma energia ilimitada, ela representa essa irrestrição, essa expansão ilimitada. Por causa disso, ela é ligada a essa energia yang. Então, se a gente tivesse que botar um yin-yang primordial, seria essa dupla entre Rockmá e Biná, tá? E ela é uma esfera de distinção. E ela é uma esfera que, obviamente, ocorre de maneira transitória para que as coisas possam existir. Porque ela precisa morrer na forma para ela ser algo de fato, né? Você vai ter essa distinção, quase como se fosse o mito de Sofia, em que Sofia se distingue de Deus. Então, você distinguir as coisas
é o primeiro passo para você ter sabedoria sobre essas coisas. Rockmar vai representar o próprio multiverso, as próprias milhares de potencialidades que pode existir. E justamente por isso ela é uma energia dinâmica. Ela flui do Altíssimo por Keter, pelo número 1, por onde está tudo uno. E aí, quando existe uma primeira possibilidade de manifestação, todas essas possibilidades elas se traduzem em Rockmar. E aí, como eu falei, conforme a gente sobe, as coisas vão se tornando cada vez menos palpáveis e cada vez mais abstratas. Por fim, a gente vai ter que é Keter, a coroa. Ela vai ser a própria luz da divindade, ou então mesmo, quem vai falar isso, se eu não me engano, é a Anne Besant, se eu não me engano. Ela vai falar que Keter ela representa tanto aquela luz da divindade que recobre tudo, como a própria escuridão do espaço, né? Porque ele é o potencial puro e uno de todas as manifestações. É a unidade primordial, né? Ele é a gênese, a causa primeira de todas as coisas está em Keter. É o ele, o Altíssimo, o indivisível, a fonte inicial de todas as polaridades, nele tudo existe, fora dele nada existe. O Keter vai representar essa questão, essa experiência de sentir-se uno a Deus. Ao mesmo tempo, ele vai representar a coroa do Adão Kadmon, que é Deus que bota ali naquele Adão primordial o poder dele distinguir e nomear todas as outras criaturas da criação. E a experiência dela também é a experiência de estar realizando a grande obra de Deus. A gente tem ali uma brincadeira com numerologia, que 10 é 1 mais 0, que é 1, mostrando que Keter ele é o início e ao mesmo tempo o fim. Dentro de Keter você tem o alfa e o ômega. Você tem a caverna e a saída da caverna. Fechando o ciclo. Então aí você tem essa tríade inicial, que seria Keter, a coroa, Rockmar, sabedoria, Binal, entendimento. Você tem o uno, esse uno se divide e começa a ter distinção, mas essa distinção, essa divisão, ela causa um caos de infinitas possibilidades. E aí você vem uma energia que causa essa morte dessa energia potencial, dessa energia dinâmica, para que ela possa passar a existir na forma. Então a gente pode ver aí isso até dentro do mito babilônico, que você tinha Tiamat, que era um dragão, o próprio oceano primordial do caos era Tiamat, e se eu não me engano é Marduk, ou Enlil, agora não recordo o nome da divindade, que ela corta, literalmente corta Tiamat, e aí ela despedaça Tiamat formando a existência forma, ou seja, a forma ela nasce a partir da morte dessas múltiplas possibilidades para que uma possibilidade possa ocorrer. O livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, ele vai fazer uma referência parecida em uma de suas poesias, onde Deus ele fala ali de como ele despedaça a criatura Leviatã, que seria esse caos primordial, e no próprio Gênesis ali da Escritura, você também vai ter Deus que sobrevoa, né? Elohim está sobrevoando esse oceano do caos primordial, e aí ele separa o que é terra e o que é caos, né? Então, seria essa figura.